Olá, eu sou Alessandra Canuto e esse é o Learning Journey The Beginning. O videocast que conta a história de transformação de 12 líderes da divisão Food da Ajinomoto por meio do programa educacional Protag Lab. O programa, assim como o videocast, é uma parceria entre a Crivo, a Skillflow e a Ajinomoto Brasil. Depois de contar sobre os momentos mais importantes dessa jornada, nós chegamos ao final dessa história. Isso mesmo. E este é o último episódio. E como todo final é um recomeço, hoje nós vamos falar sobre legado. E para conversar sobre os impactos do programa, nós trouxemos 3 diretores da Ajinomoto e que, obviamente, não participaram diretamente dos treinamentos, mas foram impactados por todos eles, assim como todo o restante da equipe. Sejam bem-vindos, Mosh, Wesley, Bonelli, e muito obrigada por toparem esse bate-papo. Como é que vocês estão? Estamos bem. Ansiosos? Ansiosos. Tranquilos? Muito contentes com o convite. Vamos lá, vou Esperando fazer... as suas perguntas. Que perguntas são essas? Então, ansiosos, esperando pelas perguntas. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a gente está aqui para falar, né, do que mexeu com vocês. A gente teve um grande movimento de 9 meses de duração e que diretamente mexia com os liderados de vocês, mas que, de alguma maneira, afetava vocês. Então, quero saber desse lugar, né? E que legado a gente está deixando. A gente vai falar sobre isso. Bom, a gente sabe também que um programa como esse, principalmente que mexe com líderes, ele não impacta só os líderes. Ele meio que cascateia, transborda, dissemina. Como é que vocês viram isso? Vocês acreditam que essas iniciativas de desenvolver as pessoas, elas são iniciativas sistêmicas que cascateiam, que mexem com o todo? Como é que cada um de vocês viu o Protag Lab nesse sentido? O líder afetando todo, todo afetando o líder e o sistema? Conta aí, quem quer começar? Então Primeiro as damas. Então, Tá bom, lá. eu posso começar. Não, primeiro, assim, obrigado por essa oportunidade de falar, porque é um programa que ele foi muito diferenciado, eu acho. Pelo próprio objetivo dele e pela participação de quem estava no programa. Então, eu pude notar o fato dele ter uma parte de mentoria. Eu acho que isso foi de um aprendizado e esse poder de cascatear deu para sentir muito nisso. Então, assim, a pessoa se sentindo no papel de ajudar alguém a se desenvolver e enxergando como ela mesma se desenvolvia, isso foi muito fantástico. Então, assim, eu acho que mudou até a relação quando você... como líder está falando uma coisa, a pessoa conseguiu se ver muito nesse papel de escutar o que o outro está falando, com uma nova perspectiva. Eu consegui sentir muito essa diferença, assim, acho que foi um mérito muito grande do programa. Show. Que bom. Obrigada. Eu não imaginava que já eram 9 meses, né? Passou rápido, né? Gente, que velocidade, hein? Foi um parto. Foi, né? Uma gestação. Um parto positivo, Uma assim, gestação. super no bom sentido, né? Uma gestação com parto para a vida, né? Com coisas boas. Não, mas legal. Eu acho que quando a gente fala de protagonismo e a gente coloca um grupo de pessoas reunidos, né, para extrapolarem isso que a gente espera de protagonismo, a gente acaba criando uma expectativa muito alta. Porque todos ali são protagonistas, né? E como vai ser essa interação? Como que essas coisas vão acontecer e vão se desenrolar? E eu acho que foi super positivo, porque a gente viu todo mundo engajado, todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo evoluir, todo mundo querendo progredir, ansioso com as próximas etapas, aquilo que ia vir, como era construído e enxergando realmente onde eles queriam chegar. Então, eu acho que isso traz um aprendizado não só para eles, mas para todos nós, né? Porque esse processo de conhecimento, ele é uma troca, né? Sim. Então, a gente acaba aprendendo com eles aprendendo com a gente, eles ajudam a mudar o ambiente, a gente colabora com eles para isso também acontecer. Então, foi muito rico, né? E para ti, complementando? Então, assim, no meu ponto de vista, o Protag Lab, ele se assemelha muito a um trabalho de consultoria.
né? A gente não chegou com nada pronto. Eu me lembro quando começou essa iniciativa, falado assim, o que a gente vai colocar lá? Quem vai decidir são os alunos. Os próprios participantes. É isso. Então, acho que quando a gente consegue, né, com pessoas que estão já há tanto tempo na empresa, o nível de engajamento, o nível profissional de todos eles, que já é muito alto, né? Já desde antes disso é muito alto. Então, a gente não esperava nada menos do que foi realmente o que foi conquistado. Porque quando todo mundo participa do desenvolvimento, né, do que quer que seja, você se engaja, você se doa, você, enfim, né, quer fazer o melhor. E eu entendo que hoje o que a gente está colhendo, né, depois desse período de 9 meses, é fruto realmente, sei lá, de uma boa entrega, de uma boa doação de cada um e, enfim, né, todo mundo querendo se dedicar. Acho que a Alê, né, a gente sempre ouviu, né, coisas assim muito boas a teu respeito, de como você conduziu, desde os parabéns, né, que você deu para muitos deles, que a gente sabe, e desde os puxões de orelha também Só um pouquinho. que rolaram lá durante o treinamento, mas excelente. Show. Fantástico mesmo. Teve algum momento desse tempo que vocês foram marcados por alguma fala deles ou por alguma demanda deles? De repente, eles saíram de um módulo e falaram assim, vem cá, queridos, precisamos falar sobre tal assunto, ou gostaríamos de olhar para tal tema. Teve algum estímulo, ou alguma fala nova que surgiu a partir da convivência no programa? O que vocês têm assim, de lembrança marcante? Eu tenho uma lembrança que me marcou, que foi a seguinte. Tem uma pessoa que ela chegou e falou assim para mim, olha, eu não tô sendo assim não, tá? É que eu tô falando desse jeito. Eu falei, gente, isso já é uma transformação. A pessoa começou a se posicionar. Porque mais assim, olha, claramente. eu tô sendo dessa forma, eu estou sendo assim, porque eu quero colocar essa perspectiva. Não é que eu sou assim. Estou numa postura... Então, isso para mim foi um elemento de transformação, porque eu acho que cada um começou a se reconhecer também, né? Uma intenção para se posicionar e não simplesmente se posicionando acidentalmente. Eu acho que isso foi um dos pontos, né? Mas, óbvio, no dia a dia, muita coisa acontece, né? E vai entrando ali na rotina e a gente vai assimilando aquilo como positivo, né? Enfim... Tem muitos outros fatos, né, que foram acontecendo no dia a dia e a gente pôde perceber também. Bacana. Hoje teve alguma lembrança? Eu acho que tem o clássico, vamos tirar a criança da sala, né? Vamos tirar a criança da cena. Vamos adultizar as relações. Vamos conversar como adultos, né? Então, estamos falando, eu acho que isso virou até quase uma piada, uma brincadeira, mas eu acho que... Brincadeira que recursava adulto que no de verdade, sentido né? de, eu tô trazendo a minha criança aqui, viu? Quero falar só de brincadeira. Então, tá, sabe, eu acho que isso mostra a consciência de postura, de você lidar, você colocar situações mais claramente. E, como o Edu falou, se posicionar, né? Então, estou me posicionando, não é que é uma birra minha, não é que eu sou contra, eu sou a favor, eu tentar refletir como adulto mesmo, conscientemente, né? Não aquele atuar primeiro... mais intencionalmente. Isso, né? ter uma... Então, acho que isso, ao longo do tempo, eu acho que começou meio até com uma brincadeira, parece que foi um pouco chocante para eles no começo, e depois foi virando uma coisa assim, né? Que tá aqui na consciência da gente, então... Tem alguma lembrança tua? De alguma coisa específica que me falaram, não, mas assim, o que eu percebo, por exemplo, né, o ser humano tem aquela coisa de achar que tudo que acontece de errado é porque está no outro. Então, eu acho que desde o começo desse treinamento, isso foi uma coisa que marcou bastante, né, para todo mundo. O que desse erro está dentro de mim, sai de mim. Qual é a minha parte de responsabilidade? Dentro desse problema. É isso aí. Então, desde o momento que fala assim, teve também aqueles comentários sobre as entidades, né? Quem são. E aí, quando a gente começa a desmascarar tudo isso, acaba caindo algumas coisas que é a gente que mistifica, né? Seria a palavra correta, né? E aí, o que me marcou, acho que depois de tudo isso, isso foi para dar um contexto, mas é que a gente muitas vezes precisa dar feedback. E eu comecei a perceber que, às vezes, o efeito do feedback... né? Não é bem o efeito, mas assim, eu não preciso dar tanto feedback. Acho que a própria pessoa já assimila algumas coisas que eram um problema. Você começa num assunto, enfim, falar daquele assunto, você não precisa dar um feedback dele. Ele já vê
né, dentro dele mesmo, né, onde que dentro da parte dele tem um problema. Sim. E Qual até é a participação dele no problema? naquele problema, isso Sim. já, de certa forma, seria um momento natural que a gente daria um feedback no passado, mas agora eu estou vendo que ele já está entendendo, né, qual é a parte dele dentro disso. Proativamente. E até quando precisa, mesmo assim, se precisa dar um feedback, às vezes negativo, o quanto de maturidade, sabe? Algumas pessoas ali já Aumentou. evoluíram, assim, imensamente, sabe? Bacana. Bem Porque bacana a mudança falou, que a gente já falou causou. bastante sobre... O feedback não é sobre você, não é pessoal. Uhum. Né? Normalmente é sobre um contexto, um fato, um assunto, um tema. E aí, tirar do pessoal é sempre útil. Show. Muito bom. E aí, falando de tudo isso, obviamente que um programa como esse gera mudanças. E mudanças são sempre, né, desconfortáveis. A gente vive numa era que só se fala de mudança. Né? Já virou até... Para mim, já normalizou. A gente tem a única certeza absoluta do dia é que alguma coisa vai mudar. Falando em mudança, né, e mudança nessa busca de transformação, qual vocês acham que foi o principal desafio que, de repente, surgiu nesse processo? Ou qual desafio pode estar emergindo nesse momento? Ou se vocês veem algum desafio no desenvolvimento desse time? Posso? Lógico. Então, deixa eu Ou falar. até um desafio que já foi superado, como foi superado. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de mudança, a gente acaba falando um pouco de levar de um campo da certeza para um campo da incerteza. Eu não estou falando que essa certeza é certo ou errado, né? Mas você está na sua zona de conforto, acostumado a fazer as coisas de uma maneira, e você está propondo um novo caminho. E esse novo caminho acaba sendo uma incerteza. Sim, Né? sempre. E eu acho que esse foi o primeiro estágio. Né? O porquê estamos fazendo isso? Por que estamos dedicando tempo para isso? Né? Porque eu estou indo para esse caminho de incerteza, sendo que a gente é um time vencedor, né? É uma equipe que está muito tempo junta, não é à toa, porque é uma equipe vencedora que alcança resultado. Exato. Né? Então, por quê? Né? Então, eu acho que o primeiro desafio foi esse. Eu acho que o segundo desafio foi colocar a gente no barco, para a gente jogar junto com eles. Uhum. Porque sem isso não teria sentido nenhum, né? Eu acho que não seria crível para eles, né? Mas espera aí, só a gente está fazendo isso, eles não estão? Eu acho que essa etapa foi mágica, né? Ela foi Essa sensacional. Eles chamaram, né? né? Eles falaram, preciso que os nossos diretores saibam disso. Sim. É. Então, isso, sensacional. E qual que é o desafio que eu vejo do futuro, né? Desculpa, gente, se eu for falar de todos vocês. Mas do futuro eu acho que é a manutenção disso. Sim. Porque você não pode perder, né? Você tem que estar alimentando, regando para isso continuar vivo, né? E não perder essa essência. Sim. Mas aí tá com a gente agora, né? Todos nós, né? Desafios? Não, eu tenho um desafio que eu acho que continua válido e que superou um pedacinho mais, que é o da diversidade de estilos. A gente trabalhar com pessoas diferentes, trabalhar com posturas diferentes. Então, eu vi um aumento muito grande da conscientização sobre isso, né? Das pessoas quererem falar, eu preciso conseguir esse resultado. Né? Então, antes eu percebi uma coisa do tipo, mas a pessoa é mais difícil, o outro, né? O outro, eu. E com esse protagonismo de entender que existem diferentes estilos e que eu tenho que trabalhar estilos diferentes para cada pessoa, para trabalhar com cada pessoa, para tirar o melhor do conjunto, eu acho que a gente evolui bastante nesse passo até para nós mesmos. Acho que eu pude aprender bastante nisso, mas é um desafio para sempre, né? Porque acho que sempre é difícil a gente trabalhar com estilos diferentes do nosso. Sim, né? Para nossa comodidade, a similaridade é sempre mais confortável. E a gente trabalhou muito nos encontros a fala sobre as diferenças serem vistas como complementaridade e não como ameaça. Porque é estratégico você pegar o que o outro tem que você não tem e poder virar seu aliado, né? Ao invés de você ficar ali se incomodando. Então, acho que isso é um ponto bem legal mesmo, mas precisa de manutenção eterna. Do meu ponto de vista, não foge muito do que o Edu e a Adri falaram, né? O que eu acho que assim, cada indivíduo
tem um nível de absorção ou de concordância, enfim, né? Cada pessoa vai ter um resultado. Alguns vai ser um resultado mais, vamos dizer assim, perceptível, né? Outros um pouco mais vai estar dentro dele, né? Intrínseco e tal. Mas, assim, eu acho que tem pessoas que vão reagir de formas diferentes. Acho que agora, com o passar do tempo, isso vai ficar um pouco mais claro. Acho que o meu papel, da Adriana e do Edu aqui, é identificar, talvez, alguns que vão precisar de um pouco mais de suporte ainda para o futuro. Outras pessoas que forem entrar nesse grupo agora, para que estejam alinhadas também, tenham oportunidade de ter algum acesso, né, a esse processo. Então, revitalizar, né? É um pouco disso, né? Eu acho que agora esse grupo está muito unido, né? Alguns no nível maior, como é normal, né? Outros no nível talvez não tão elevado quanto, mas eu acho que essa mudança ela vai ficar dentro de cada um deles para sempre, né? O resíduo de tudo isso que foi feito é um ganho adquirido, é deles, né? Uns num nível um pouco maior, outros um pouco menor, mas todos ganharam muito. Então, assim, como a gente conseguir, né, manter isso, como a gente, sei lá, permitir com que novas pessoas que entrem nesse grupo tenham, né, essa mesma oportunidade, a gente identifique pessoas que, sei lá, talvez precise de reciclagem, ou algum dentro do próprio grupo mesmo que possa fazer, sei lá, né, ele mesmo fazer a expansão disso para outras pessoas e até para níveis abaixo também. Acho que é um pouco disso. O desafio é como dar continuidade, né? Sim. E não se perder nada do que foi construído e fazer com que isso evolua ainda mais. Bacana. Falando em transformação, falamos em evolução, né? Se vocês pudessem elencar um ponto que mais evoluiu na percepção de cada um de vocês, qual seria esse ponto? Eu acho que foi autoconsciência, autoconhecimento. O autoconhecimento foi marcante para você. É. Para mim foi o mesmo, pensei na mesma. Para mim, é uma palavra difícil, mas eu acho que eles estão muito mais unidos. Desde que a gente implementou aquele modelo cross, né, entre as áreas, né, se relacionarem e tudo mais, acho que foi um dos principais motivos. Como melhorou a comunicação, como melhorou, né, a entrega, tudo isso. Então, se tem uma palavra, acho que é, né, essa senso de união. Integração, essa conexão, esse vínculo. Acho que sim, entre eles principalmente. Vocês tiveram um momento especial para vocês, quer dizer, alguns, né? Mas um que foi o dia que vocês foram integrados no projeto concretamente. Daquele momento, tem algo que ficou marcado ou era alguma coisa antes de vocês irem para aquele encontro, onde vocês tiveram um momento só de vocês, de conexão com o projeto, e depois, integrados com o time como um todo, fizemos todo um trabalho de team building muito legal. Foi uma aventura aquele dia, né? O que mudou a partir daquele momento para cada um de vocês? Eu tenho. Diga. Quando a gente fez a brincadeira da caixa, né? Para abrir as caixas. O beatbox. O quanto aquilo que é mais evidente como característica positiva de cada pessoa, quanto contribui para coisas complexas. Porque, sei lá, eu tenho um tipo de habilidade, a Adriana tem outro, eu lembro da Ana, né? Aquelas letras lá, meu Deus, eu não conseguiria fazer aquilo de jeito nenhum, né? Então, como... Os enigmas. O quanto é importante ter um time bem, né? Diverso, né? Para que a gente consiga, né, em momentos complexos, né, ter a contribuição de cada um e a gente consiga solucionar, né, os problemas de maneira rápida e, enfim, assertiva. Usando justamente essa complementaridade, né? E ali eu acho que a gente ficou bem evidente, assim, né, que a gente tem uma característica muito marcante e, assim, as outras pessoas também têm. Então, deu para ver isso, né? A Adriana estava no mesmo grupo que eu e, em determinado momento, a gente né? falou disso. Foi super legal mesmo. Foi super legal. E a colaboração, né, que a gente construiu naquele momento, eu acho que ele trouxe num instante, todo mundo percebeu que era colaborativo. Todo mundo tinha que se ajudar. Então, a partir daí, era todo mundo correndo para fazer junto. Então, eu achei isso foi bem marcante. Mas eu quero destacar o momento antes, só nós quatro, né? Naquele dia também, acho que foi bem provocador. O que te provocou? Conta pra gente. Eu acho que pensar um pouco mais de coração aberto com toda a experiência, assim, olhar, se abrir um pouco mais porque eu acho que quando a gente vai
não sei, eu vou falar de mim. Quando a gente vai crescendo e vai ficando... A gente tem uma posição de liderança que parece que a gente tem que sempre o tempo todo mostrar que a gente tem domínio, tem força. E na verdade, a gente é um ser complexo, né? A gente tem fraquezas. Tem vulnerabilidade, né? Então, acho que isso deu para ficar mais claro, deu para entender, abrir, trabalhar melhor. Bacana. E para ti? Para mim, eu acho que o exercício que nós fizemos, o olho no olho, é um negócio que leva a gente para um outro nível de se interessar pelo outro. Sim. Né? Eu acho que isso é fundamental na relação humana. Nós falamos muito isso, a gente verbaliza muito isso, né? Mas eu acho que quando a gente realmente faz isso, verdadeiramente ali, dedicando tempo, profundidade, é diferente. Então isso para mim trouxe o aprendizado de me interessar mais genuinamente, sabe? Em conhecer as pessoas, né? Isso para mim foi um elemento transformador. O outro que eu achei bem interessante foi na atividade, né? Porque a gente assumiu um papel em que todos não poderiam saber, né? Que a gente não podia colocar a mão em nada. Então a gente só tinha que dar orientação, vai para cá, vai para lá. Podia ficar puxando a liderança, né? Vocês já fazem isso no dia a dia. Então, tipo, tudo bem. Não, mas foi bem rico, porque assim... cada pessoa com seu universo ali, né, de conhecimento e aqueles conflitos ali acontecendo, as contas que não fechavam, né, lembra os números, então... Todas as dinâmicas. Eu lembrei de uma coisa também, nessa atividade aí, Nossa, como eu adorei ficar só contando passo. Não é fácil, é verdade. Só seguir, né? Para quem está assistindo a gente, teve uma atividade, foi uma caminhada dentro do circuito do hotel, né, por uma trilha. E um dos papéis tinha que ter alguém podendo contar os passos para poder acertar a trilha. E aí você pegou esse papel, né? Então, não precisa pensar em nada, fazer conta, olhar para cá. Qual que é a direção? É para lá. Quantos passos tanto? Vou contar. 1, 2, 3. Olha que delícia. Olha, que delícia, boa. né? Muito bom, muito bom. Não preciso decidir nada, só contar. É isso aí. Tá vendo? Foi muito divertido. E ver os outros tomando essa direção, né? É interessante. Poder também... Eu acho que vocês fizeram um bom exercício. Eu já vou dar uma resposta de uma pergunta, né? Mas eu vi que vocês fizeram um grande exercício de confiança. Né? Vocês foram desafiados a confiar. E essa é a pergunta. Teve algo nesse programa que te desafiou como diretor, como diretora, né? Que mexeu com você? Que falou, isso aqui mexe comigo. Assim, a gente não é perfeito. Somos pessoas como todas as outras, né? Estamos numa posição dentro da empresa um pouco superior, mas a gente tem muito que evoluir também, tem muito que aprender. Então, num programa desse, a gente teve vários episódios que, falando por mim, né, que a gente pôde participar e eu aprendi junto. Eu não tenho problema nenhum. Teve algum tema que te desafiou um pouquinho mais? Não? Assim, ou te provocou? Não. Eu acho que, né, desde aquilo que eu falei do começo, né, a gente sempre acaba olhando para o todo e falando, putz, o problema não está em mim. Então, ali também, acho que eu comecei a olhar também, poxa, se eu tenho tantos pontos aí de discussão, por exemplo, com o meu time, poxa, o quanto realmente o problema está no meu time. E talvez se eu tivesse... Tem uma parte que é minha? Então é isso mesmo, mas se eu tivesse, sei lá, orientado melhor, se eu tivesse participado mais, se eu tivesse, sabe... Desenvolvido mais. Ou até dado um pouco mais de tempo né, para tentar desenvolvê-los, né, talvez a gente não estivesse discutindo tanto isso. Então, serviu muito para mim também. Super desafio. E vocês? Olha, tem um desafio que é sempre para mim, pessoal, eu adoro aprender. Então, tinha hora que eles voltavam falando e eu queria ter ido. Eu queria ter estado lá. Como eu quero esse workshop para mim. E outra coisa que eu achei muito interessante foi como, justamente das pessoas diferentes, então voltava do treinamento, cada um voltava de um jeito. Uns achando que esse foi o máximo, outro achando, foi mais ou menos. O outro achando que esse foi o máximo, e daí ao contrário, eu gostei disso, eu não gostei, o outro gostou. Então, que cada um gostava de uma coisa diferente.
né? E eu acho que isso é muito rico, sempre olhar isso, sempre olhar a diferença, como que teve um impacto diferente para cada um. Eu adorava ver isso, então, assim, eu achava... Toda vez que eles voltavam, eu perguntava como é que foi, às vezes não queriam falar, eu, não, fala mais, me conta, mas o que foi? Daí eu perguntava para o outro e tinha outra resposta totalmente diferente, então isso foi muito, muito divertido, foi muito bom. Boa. O meu foi parecido também, porque eu fiquei super curioso. Eu queria saber o que estava acontecendo. Queria entender, queria saber. Não, mas o que eles estão discutindo? No sentido de aprender também, né? Que tudo que é fonte de conhecimento, a gente quer beber ali também, né? Então vocês foram provocados por essas novidades também, Queria né? saber. Cada hora chegava uma novidade, como assim? Eu Quero não saber, fui. quero aprender, gente. Não, mas não, ainda não. Mas esse negócio dá uma coceira. Você quer também, né? Muito legal. Eu peguei vários livros com eles, assim, recomendados. Não, também quero. Boa. Não, e como também destravou alguns, né? Para alguns temas. Porque as pessoas acabam fazendo coisas que elas têm mais afinidade, interesse e tudo mais. E algumas outras coisas talvez não no dia a dia. Mas eu comecei a perceber que mesmo essas coisas que eram consideradas talvez, sei lá, mais chatas e tal, como passaram a fazer para o próprio treinamento. Se eles não fizessem, né? Porque parece que alguns tinham uma certa liderança para alguns... Para cada módulo, Isso. uma dupla ou trio estava liderando a execução, escolheu o consultor, os direcionadores de conteúdo, eles eram corresponsáveis por tudo. Então, e aí eles tiveram, sei lá, um nível de comprometimento, não só com o programa, mas com os colegas também, de se dedicar, de fazer, enfim. Então isso destravou algumas coisas, sabe? Foi legal. Falando ainda em desafios da diretoria, todo mundo passou por uma avaliação 360, que também trouxe muitas informações interessantes, e tiveram 2 etapas, uma antes do programa e uma depois. Ela mexeu com vocês em alguma questão, trouxe algum insight ou algo que, de repente, contribuiu para a direção de vocês, para o direcionamento de vocês como líderes desse time? Como foi? O que vocês lembram? Porque eu lembro dando a devolutiva para vocês do grupo como um todo, né? E falando para vocês, olha, agora vocês sentem com eles, dão uma direcionada, né? Fortaleçam os pontos fortes. E aí, vocês lembram desse... eu acho que é um pouco do que o 360 impactou em cada um, né? Não, eles chegavam às vezes falando, como assim esse resultado? Ficava puto, ficava indignado, tinha uma série de coisas, né? E aí... Como falaram essa frase de mim, não acredito. Foi maravilhoso. Então, assim, o que eu percebo é que tem muitas pessoas no grupo que a gente já entendia um pouco quais eram os pontos de melhoria e tudo mais. E a gente acabava conversando disso muitas vezes. Porém, quando veio do treinamento, desse grupo de pessoas, né, e tudo mais, e aí eu acho que a aceitação foi diferente. E nem só em aceitar, e sim também, já, na minha percepção, quanto eles já estão tentando, né, trabalhar esses pontos. Sim, então serviu para aceitar, de aceitação, assim mesmo, sabe? Desses houve pontos uma super evolução, né, entre o meu. Tá tendo. Muito bem. E vocês têm mais alguma... Eu acho que uma coisa que foi muito visível foi, de novo, né, o autoconhecimento deles e como mudou a nota deles mesmo para eles mesmos depois, né? Tanto para cima quanto para baixo, assim, de serem mais críticos com eles mesmos. De sair de um ponto cego, né? Isso. Tanto de autovalia quanto de baixa valia e vir para uma realidade bem mais concreta. Foi muito lindo. E, ao mesmo tempo, teve um pouco essa sensação de como a gente passou todo esse tempo junto, como que a gente se conhece agora, como que me avaliaram desse jeito, né? Então, principalmente na avaliação entre os pares. Então, essa coisa... ou ao contrário, nossa, tá vendo? Agora todo mundo reconhece que eu sou essa potência nesse ponto. Mas eu acho que toda essa etapa trouxe uma coisa muito importante para a gente, que é essa mudança de formato, de feedback, de gestão, que antes era muito focada no gap, né? Você tem que ser bom em tudo. E agora, a partir dos pontos fortes, a partir do que a pessoa é boa. Então, acho que foi mais uma experiência da gente treinar isso, da gente lembrar disso. E acho que é um desafio, porque a gente não ficar falando, mas eu acho que você tinha que melhorar. Né? Não vou começar por aí, né? Não vou começar pelo que... Vamos potencializar o que temos de bom. E daí, a própria pessoa vem com o que ela acha que ela quer trabalhar, não quer...
né? Mas Sim. acho que para adultos, né? Estamos falando com adultos. Funcionou. E acho que é isso. A gente tem modelos de avaliação que normalmente você se avalia, né? E aí você tem o seu superior que te avalia, né? Quando você vai para um modelo 360, eu acho que é um confronto de percepções, né? Então, como você é percebido? Né? Como De eu me todos os percebo, lados. como meu líder me percebe, meu liderado e meus pares, meu Deus. Então, isso gera, né? A discussão ela é muito rica, né? Porque começa do ponto de vista como você se percebe. Agora vamos ver como você se percebe em relação ao que o seu ambiente te percebe, né? Já gera uma primeira ruptura e aprendizado ali, né? Não é só meu Não. chefe que me via assim, né? Aí Não. começam as questões, as indagações, o porquê, e você pode, né, ajudar as pessoas. Eu acho que essa foi a parte que mais me encantou, de ajudar as pessoas a chegar à conclusão, né? Porque mudar já não muda ninguém, né? Sim. A gente só ajuda as pessoas a pensarem, né? Com perguntas, enfim. E poder perceber que, às vezes, a impressão que a gente quer passar para que as pessoas nos vejam de uma determinada forma não está sendo eficaz pelo nosso comportamento, às vezes, sem estar consciente. O 360 ele traz essa consciência, né? Fala, tá, preciso ajustar, então, como eu estou me mostrando, porque não está sendo visto o que eu gostaria. E isso foi muito legal de ver na segunda etapa, onde eles conseguiram se mostrar da maneira mais coerente, né? Mais alinhada com a realidade. Isso foi muito... E eu acredito que vocês têm um papel grande nisso, de ir norteando, de ir direcionando. Isso foi bem bacana. Mas, gente, o programa não terminou, porque ele continua reverberando nas pessoas, né? Na corporação e no sistema como um todo. E isso é uma coisa que a gente tem tão clara, até por conta de depoimentos que a gente foi coletando no decorrer do processo, que está muito olhando para o Roadmap 2030, famoso Roadmap 2030, né? E eu quero compartilhar com vocês um minutinho de um vídeo que tem uns depoimentos sobre isso para a gente poder contemplar. Topam? Sim. Então, só pôr o fone para ouvir o vídeo. Bom, vamos imaginar um pouco que a gente esteja em junho de 2030, olhando o resultado do nosso roadmap. Bom, o resultado foi excelente, mas acima do resultado, o ponto mais importante é como esse resultado foi alcançado, né? Com uma gestão forte, unida, uma gestão empoderada, com autonomia e que trabalhou forte e com muita sinergia para gerar esse valor para a Ajinomoto. E a gente conseguiu isso por conta de toda a transformação do Protag Lab. O Protag Lab está sendo um divisor de águas para os gerentes de departamento da divisão Food. Ele está aliando a questão do conhecimento com a integração. Eu acho que está sendo uma ferramenta fundamental para que a gente possa encarar esse roadmap 2030 com mais segurança. O melhor programa de transformação, né? Que eu já vivenciei em toda a minha vida, né? Então achei assim muito importante, muito relevante, que realmente está trazendo bagagem para levar a gente para esse 2030 tão sonhado, com tantos desafios. A gente vai conseguir levar, né, e continuar esse negócio e toda essa transformação que a gente vem pensando e refletindo, né, nesse último ano principalmente, só vai gerar bons resultados para a nossa empresa e principalmente para a nossa divisão. Ai, gente, que delícia. Podemos tirar, quem quiser pode ficar. Que gostoso. Ouvir. Muito legal, Essa né? positividade toda. Ai, quando vocês ouvem esses depoimentos e percebem todo o impacto que está sendo reverberado ainda, o que vocês desejam para o futuro, como time, como programa? O que vocês pensam sobre o futuro? Olha só, eu penso em manter essa unidade que nós conseguimos construir até hoje. Porque eu acho que a força que a gente tem é o que vai levar a gente
para o futuro, né? E essa força que a gente conseguiu construir até hoje é muito forte, é muito forte. Porque assim, é muito difícil você atingir um nível de trabalho colaborativo num ambiente competitivo. Sim. E eu sinto isso hoje muito forte, essa colaboração no olhar de cada um. Então, eu estou muito confiante que a gente já tinha um time forte. Agora, eu acho que a gente tem um time assim espetacular, né, para poder chegar onde a gente quiser chegar. Muito bom. Foi ótimo. Concordo. Que a gente consiga atingir todos esses objetivos e manter esse ambiente colaborativo em evolução. Né? Cada um sempre pensando onde que eu vou É vivo, né, amor? ser mais. Eu acho que isso traz esse tipo de programa, traz um pouco de desconforto, né? Nesse sentido, eu não tô onde eu posso chegar ainda, eu posso muito mais, né? E eu acho que a gente conseguiu isso como um grupo, né? O grupo entendendo que pode mais. Então, acho que é fantástico. Show. Para mim, falar de futuro, o que eu posso imaginar, né? É complexidade. A empresa está crescendo muito, né? E cada vez mais ela está querendo, enfim, criar outras oportunidades de negócio. Se a gente olhar para trás, o trabalho que foi feito foi fantástico. Então, eu acho que esse grupo tem uma grande responsabilidade de manter, né, o resultado como a gente vem construindo até agora, né, manter esse nível de resultado. E só vai dar certo esse roadmap se tiver pessoas cada vez mais engajadas, empenhadas e tudo mais. E eu acho que esse nível de percepção está acontecendo, né, para todos eles. E aí eu penso que com esse desenvolvimento, vamos dizer assim, né, desse roadmap, e eu tenho certeza que a gente vai ter um grande resultado também, assim como a Adriana falou, a gente vai deixar um legado para outras pessoas que virão. Certeza. E aí entra um pouco daquilo que a gente falou também, né? Como que eu consigo trazer novos membros para esse grupo, para que eles tenham essa mesma percepção e não seja só 2030, seja 2060 e assim por diante, né? Acho que é um pouco isso que eu tenho de percepção de futuro, né? Deixar essa empresa mais forte, mais estruturada, porque eu estou aproveitando muito dela, né? E como que eu posso fazer com que outras pessoas que vão vir no futuro se apaixonem também por ela e também tenham esse prazer que a gente tem hoje. Até de fazer parte disso aqui hoje, né? Muito legal, né? Poder falar aqui. Vocês pensam em alguma iniciativa de sustentação disso tudo? Pensando individualmente, assim, como um colaborador no papel de diretor, né? Diretora. Tem alguma iniciativa que você imagina que você possa colocar à disposição, né, do time para garantir essa sustentação, que é um desafio do dia a dia de vocês, né? Fala, Alessandra, agora... Eu falei, eu sabia que você estava preparando algumas perguntas mais difíceis que as difíceis. Né? Não, já estamos quase fechando. Olha só, eu acho, né, que, enfim, a gente chegou num status, né, que hoje a gente consegue fazer um assessment, olhar tudo que foi realizado, começar já a desenhar quais são os pontos que a gente precisa ajustar para o futuro. Refinar, né? E assim, o Wesley ele tocou num ponto muito importante, e os novos? Precisam ser integrados nisso. A empresa vai crescer, vai ter pessoas novas nesse grupo. Como que a gente integra eles, né? Mas é aquele convite, né? Eu não vou colocar música, eu tenho que pegar na mão e chamar para dançar. Sim. Né? Então, como que a gente vai criar isso? Então, acho que isso já é uma coisa, uma iniciativa que a gente certamente vai ter, né? Para que o programa ele tenha continuidade, né? Mas, como eu também comentei, eu acho que tem o ponto de regar. A gente precisa regar, né? Porque fruto bom nasce de árvore boa, né? Isso é até bíblico, inclusive, né? A gente precisa ter uma árvore boa para produzir fruto bom, né? Só que a árvore só fica boa se ela for bem regada, for bem adubada, estiver num solo correto, né? E isso cabe a gente, junto com todos os protagonistas, né? Que nós temos agora também junto com a gente, criar esse ambiente propício, né? Muito bom. Minha gente. Quer colocar? Não, acho que é um pouco esse ponto da gente prestar atenção para não deixar o tempo consumir as coisas, porque eu vejo isso até às vezes em coisas técnicas
que vão se perdendo com o tempo. A gente fazia desse jeito, todo mundo sabia fazer e de repente vão trocando as pessoas e aos poucos se perde. Sim. Né? Então, as coisas ruins têm que se perder mesmo, mas as as coisas boas boas precisam ficar. Então, acho que a gente tem ter bastante consciência de ter E um uma fluxo, vez uma que repetição. foi iniciado, fica mais fácil sustentar, né? Sim. A própria mentoria que você citou no início, né, que eles já têm essa aptidão agora, já têm esses recursos, eles podem replicar mais vezes, Sim. então isso é muito legal. Ai, minha gente, Eu muito acho bom. que é isso mesmo também. Tá contemplado. Tá contemplado. Para fechar, fechado agora, uma palavra que esse programa representou para vocês como diretores. Uma palavra que representa essa experiência do Protag Lab para vocês. Admiração? Admiração? Sim. Bacana. Só uma palavra você pediu. Palavra forte. Show. Às vezes uma palavra é mais difícil que uma frase, né? Eu vou deixar você falar, porque você vai falar a mesma que eu. Não, pode falar primeiro, pode não falar. pensei. Não? Eu ia falar autoconhecimento. Como eu já falei essa, eu tava pensando em Cria outra. uma nova. Vamos ser criativos. Então, pensa em mais uma. Então, para ti... Então, para mim, tem a questão muito forte do autoconhecimento, mas o que traz para mim também é a questão do protagonismo. Isso para mim também é muito forte, né? O quão é importante ser protagonista. Sim, o impacto disso. Veio, Monge. Eu acho que daí só complementando, tinha pensado no protagonista também, mas eu acho que o grupo, o time, que eu acho que trouxe bastante isso, que é One Team. One Team, mas Muito assim, bom. juntos, né, de verdade. De verdade, né? Olhar De não verdade, só para tenho afinidade com esse, eu tenho afinidade com esse, mas eu também preciso falar com aquele outro ali, né? Pegar a percepção dele, Sim. pegar o que ele precisa. Muito bom, minha gente. Quero agradecer demais vocês por dedicarem esse tempo aqui para registrar esse momento. Afinal, é um legado tudo que vocês estão fazendo, proporcionando, disponibilizando e também se propondo a sustentar. Então, o legado que vocês estão deixando é muito importante, porque ele não se restringe só às 12 pessoas que estão diretamente correlacionadas ao programa, mas a todas as pessoas que se envolvem com essas 12, né? Que daí fica infinita. Então, obrigada por vocês confiarem no desenvolvimento, né? Nessa possibilidade de potencializar as pessoas. E seguimos juntos aí nessa jornada. Obrigadão. Muito obrigado, Obrigada, Ale. Obrigado, Ale. Boa. Valeu. Opa! Gente, o Protag Lab plantou a transformação em cada um de nós, tanto da Crivo, da Skillflow, como da Ginomoto. Aprender é sempre uma jornada e quando o ponto de partida é bem direcionado e construído, ele deixa uma base sólida para que o caminho seja percorrido por muito mais tempo. Isso é legado para nós. Construir a base para que o desenvolvimento possa acontecer continuamente. Espero que a gente também tenha conseguido deixar uma sementinha em vocês que acompanharam essa história até aqui. Esse é o episódio final do Learning Journey, The Beginning. Mas essa história está só começando. Se você ficou interessado em saber mais sobre o desenvolvimento da liderança, manda uma mensagem para a gente. A gente tem todos os contatos disponíveis para você aqui embaixo. E quem sabe, na próxima temporada, seja sobre a sua história de transformação que a gente esteja contando juntos aqui. Até lá!